não o melhor, mas o único curso e o mais vendido do Brasil também, que realmente traz resultado para quem estuda. Nos ciclos passados, tipo em 2017, quando o mercado subiu muito forte, o Bitcoin saiu de $1.000 e foi parar em $20.000 em apenas um ano, a narrativa eram as Initial Coin Offering, as ICOs, tá? As ICOs. Muita gente comprava tokens que prometiam mundos e fundos. Então, ADA subiu muito bem, Roblox subiu muito bem naquela época, várias aí, IOTA subiu muito bem. Só que essas aí agora elas vão ficar para trás. Por quê? Porque este ciclo... e o ciclo passado, peraí, não vamos pular. 2017 a alta foi isso. 2021, quais foram as narrativas mais fortes? Que ficaram subindo durante um ano. Gamecoins, metaverso, NFTs, que mais ali? Teve várias narrativas naquela época que subiram muito, mas praticamente foram as gamecoins, então começou a modinha dos jogos e tal, de NFTs, os próprios NFTs em si, o próprio Ethereum subiu muito com essa utilização, e também muitas redes de segunda camada. Agora, essa narrativa que nós estamos vendo agora, eu vou dar minha opinião, tá? As duas melhores narrativas vão ser inteligência artificial, as três melhores, tá? Vou colocar assim, ó, top 3 narrativas, tá? Ou seja, de narrativas que você vai precisar, talvez, se expor, tentar assumir um risco, porque podem subir mais do que outras narrativas e ganhar da maior parte das outras narrativas. Então eu vou colocar aqui em ordem 1, 2 e 3, tá? Se você está gostando desse vídeo, inclusive, deixa o like aí que nos ajuda bastante. Então, terceiro colocado de narrativa mais importante para ganhar dinheiro no próximo 2025, porque eu quero que o máximo de pessoas possíveis ganhem dinheiro, inclusive as pessoas que não vão fazer o curso. Eu sei que eu quero que elas ganhem dinheiro, só que o problema é que se elas tiverem falta de conhecimento e eu adoecer por qualquer motivo e não conseguir gravar o momento certo de sair, elas vão ficar dependentes de mim e elas não vão conseguir sair cedo. Então, mais uma vez, link na descrição para você estudar e você não depender só do Augusto para você tomar decisões com o seu próprio capital. Se torne o seu próprio Augusto, tá? Então é o seguinte, RWA é a minha terceira posição, né, terceiro colocado. Quantos tokens RWA eu vou comprar? Nenhum. Nenhum, tá? Nenhum. Não vou comprar nenhum token RWA, tá? Pelo menos por enquanto, tá? Por quê? Porque eu vou focar nas duas primeiras narrativas. Mas se eu fosse comprar mais do que 3 ou 4 altcoins, minha terceira colocada seria Real World Assets, certo? Outra coisa importante, então, segundo colocado, tá? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Segundo colocado das narrativas, e aí inclui aí render, fetch, tal, né? Vai ter várias aí, e inclusive novas que podem vir a surgir durante este período, tá? Então, fetch, tal, BitTensor, né? Cara, pode surgir novas aí de IA no meio do caminho, mas tem ali, cara, tem vários tokens de narrativa, tá? Você pega aqui na CoinGecko, tá? E você escolhe categorias. Lembrando que todas essas criptomoedas são completos lixos, tá? Altcoins não servem para nada, a não ser especulação. E como o mercado ele sobrevive em cima da especulação, é isso que eu tenho interesse, tá? Essas que eu tenho interesse, que eu acredito que o mercado vai especular mais. Então, se eu quero encontrar, por exemplo, as da inteligência artificial, eu venho no CoinGecko, clico em categorias e procuro por inteligência artificial, tá? Então, aqui você vai ver aqui, por tamanho de mercado, quais são as maiores e as que o mercado tem mais interesse geralmente em comprar, geralmente são as maiores para as menores, né? Quanto menor for, maior o risco, mas maior também a assimetria potencial, maior o retorno potencial. Porém, eu, Augusto, gosto de comprar sempre a segunda ou a primeira colocada ou a terceira colocada de determinada narrativa, tá? Que estão entre Near, BitTensor e Internet Computer. Eu até pularia a Internet Computer e focaria mais na FET, porque o tamanho do mercado da FET também está de uma forma bem interessante.
E a FET, né, ela geralmente quando ela volta a subir, ela é tipo a pêndulo. Quando ela volta a subir, ela volta a subir forte. E ela sobe do nada. Ela volta a subir do nada. Então, do nada, num belo dia, ela pode subir 30% novamente, do nada, simplesmente assim. Então, é uma narrativa que, para mim, toda vez em que tiver novas atualizações sobre inteligência artificial, é possível que elas possam subir muito bem. Para quem quer assumir mais riscos, sempre procure por market caps menores de protocolos que querem resolver essa questão de IA. Então, por exemplo, uma que eu falei para os membros do canal há 3 meses atrás, há 4 meses atrás ou 5 meses atrás, foi a Virtual. A Virtual, ela subiu essa semana 100%, tá? Virtual Protocol, ela está com bastante força de alta. Falei para os membros há 5 meses atrás desse protocolo. Ele caiu e derreteu muito bem, só que agora, quando ele está voltando de novo com bastante força, mostrando que o mercado tem interesse em adquirir esse protocolo. Então, das IAs aí que tem 100 milhões de tamanho de mercado, né? Quando eu entro num token de 100 milhões, é porque eu estou tentando fazer um 10x. Eu tento imaginar que ela pode sair, ela tem potencial de sair de 100 milhões e pode bater 1 bi. Para ela sair de 100 milhões para ir para 1 bi, já é 10 vezes, né? Para dobrar o capital, ela sai de 122 milhões para 250 milhões. E às vezes acontece em uma semana. Então, numa bela semana aleatória, isso pode acontecer com alguns tokens. Claramente não é todos os tokens que vão acontecer, mas com alguns tokens pode acontecer, tá? Então, assim, os da inteligência artificial, na minha opinião, todos eles estão com market cap extremamente baixo. Acredito que tem potencial aqui dentro de alguns protocolos ir para 20 bi, talvez 10 bi. Não sabemos qual vai ser, não temos uma bola de cristal para ir no futuro e depois voltar e avisar todo mundo. Mas eu entenderia que de menor risco, o BitTensor, para mim, está em primeiro colocado. FET também está numa das primeiras posições. Essa AOZ Network também pode ganhar bastante carga, agora recente, né? Essa Nozana aqui também, e a Virtual Protocol, na minha opinião, essas são as que mais têm assimetria agora no curto, médio prazo até o fim do ano. Então, eu acho que elas podem subir bem nesses próximos 2 meses, tá? Só que eu não vou comprar todas, tá? Eu só vou ter aqui no caso eu só tô com a BitTensor, tá? Por enquanto dessas daqui, tá? A Near eu tô avaliando reentrar ou não, mas por enquanto ainda não, porque eu tô focando em narrativas ainda mais violentas, eu estou sendo um pouco mais agressivo com essa menor quantidade de capital, tá? Então, por exemplo, nas narrativas aqui, estão concentrados dos 20%, 10% aqui. E agora, primeiro colocado, né, para mim, a narrativa mais forte desse ciclo, aquela que vai performar melhor, logicamente, não deveria ser diferente, são as meme coins. As meme coins, por quê? Porque quando a Render, a FET, a BitTensor, a SUI, outros projetos, outros protocolos, né, que sobem, eles criam um ecossistema, um ambiente que primeiro paga-se os investidores e as pessoas que fundaram essas empresas. Já as meme coins, elas não têm isso. Muitas meme coins, como por exemplo a Dog, elas foram feitas de uma distribuição justa, ou seja, quem tinha o NFT comprado lá do Rolling Stones teve a airdrop, recebeu gratuitamente a Dog por ter o NFT Runstones, tá? Ou seja, não teve nenhuma empresa por trás, não teve nenhum criador que recebeu antes. Então, todas as dogs que o Leônidas, que foi o cara que criou a primeira meme coin do ecossistema do Bitcoin, que é a Dog, ele primeiro ele primeiro teve que comprar as próprias Runestones, ou seja, ele teve que comprar para ele receber o airdrop. Então ele não recebeu, ele não tem uma reserva gigantesca de dog para depois despejar na cabeça de todo mundo, tá? Ele já mostrou na carteira dele, eu acho que ele tinha 2 milhões de dog que ele tinha recebido, se eu não me engano, tá? Então ele não pegou e ficou. Se ele tiver que comprar dog, ele vai ter que comprar no mercado. Se ele quiser aumentar sua posição de dog, ele vai ter que comprar no mercado. Ou seja, ele fez um valor justo, um lançamento justo. E hoje, algumas meme coins fazem a mesma coisa. Existem meme coins que sim têm equipes por trás, que sim tem pessoas que recebem, influenciadores que recebem alguma participação. É o caso, por exemplo, da Neiro. É possível, né, que a Neiro ela paga influenciadores no mundo todo para
divulgar a Neiro nos canais. Então a Neiro ela tem um potencial de divulgação, de marketing muito grande por causa disso. Mas meme coins em geral, como também a Flock, podem crescer muito bem nesse mercado, tá? O meu objetivo é aqui focar no ecossistema do Bitcoin. Então, eu não vou comprar meme coins do ecossistema da Neiro, do Ethereum, aliás, como é o caso da Neiro ou da Flock. Vou evitar comprar meme coins da Base, da Solana, mas eu não vou dizer para ninguém nem evitar, mas também nem se expor. Por quê? Porque isso é uma escolha muito pessoal, porque a ruína potencial em tokens como esse é muito grande, porque elas têm uma alta simetria. Só que, geralmente, a narrativa de meme coins é a campeã, geralmente, a que melhor performa dentro de ecossistemas, tá? Até vou botar aqui, ó, colocar aqui, ó, troféu, tá? Dentro de ecossistemas de ambientes em que o mercado está otimista e está bullish, tá? As meme coins são as que mais trazem retorno sobre o Bitcoin, ou seja, muitas delas, num curto espaço de tempo, sobem de uma forma muito mais violenta, muito mais rápida do que o Bitcoin. E às vezes, e muitas vezes, e na maioria dos ciclos, você que comprou ou apostou em algumas meme coins, você conseguiu talvez aumentar a mais a sua quantidade de satoshis. E qual é o meu objetivo neste ciclo, tá? Por exemplo, meme coins eu fugi no ciclo passado. Foi um grande erro que eu cometi. Eu fugi de meme coins no passado, tá? Mas as meme coins são bem prováveis que algumas delas possam ser aquelas que vão ser as únicas que vão subir mais forte do que o próprio Bitcoin ao final deste ciclo. Logicamente que quando o bear market se inicia, quando o mercado ruim começa, o mercado de baixa, né, o mercado vendedor começa, elas também são as que mais as mais derretem, as que mais se desvalorizam, e por isso que você jamais deve se expor nelas e ficar por mais de um período longo de tempo. Então, tu não vai ficar 9 meses segurando meme coins. É difícil você ter emocional para isso, por quê? Mesmo em períodos de alta, Bitcoin vai ter algumas correções, algumas quedas pontuais. E nos dias dessas quedas pontuais, essas meme coins elas podem cair numa velocidade tão grande que você vai se assustar. E aí você vai aceitar prejuízos ou você vai ver o capital que estava subindo retornar agressivamente ao preço de meses anteriores em poucos dias, como aconteceu em abril. Então, várias meme coins começaram a subir em setembro do ano passado e ficaram subindo até abril deste ano, mas chegou em abril, em apenas 3 dias, elas caíram 80%. Em apenas 3 dias. Então a decisão ela é muito rápida. Quando você foca com meme coins, você tem que ter decisões mais rápidas e também você tem que botar um limite na tua ganância. A tua ganância ela não vai poder entrar numa noia de que você vai ficar mega multibilionário simplesmente comprando um token hoje, vendendo na semana que vem, vendendo em um mês. Mas você pelo menos pode aqui, com um pouco mais de facilidade, tentar transformar R$ 1.000 em R$ 10.000 e depois comprar Bitcoin ou se expor a outros ativos menos arriscados, tá? Só que as meme coins eu não vou ignorar. Para mim, a narrativa campeã, eu acho que no ciclo passado, as game coins, as focadas em metaverso, né? O Facebook, inclusive, até mudou o nome para Meta, né? O Facebook mudou o nome para Meta para garantir essa inovação de metaverso que eu falei que não ia funcionar, ia flopar e realmente flopou. Mas eu não penso dessa mesma forma para a inteligência artificial. Tá? Eu acho que a inteligência artificial só vai crescer e amadurecer ao longo do tempo. A inteligência artificial é uma coisa extremamente útil, exatamente o contrário e o oposto do metaverso, que é algo extremamente inútil, tá? Então, o metaverso é igual tecnologia de TV 3D, nasceu já obsoleta, já nasceu para não servir para nada, tá? E eu entendo que quem discorda dessa afirmação, e todo mundo tem liberdade de discordar, na minha opinião, são pessoas que não têm conhecimento e domínio nenhum de tecnologia para achar que metaverso realmente vai ser o futuro, porque metaverso não tem chance nenhuma de ser futuro, tá? Mas inteligência artificial sim, porque a inteligência artificial ela aumenta a produtividade. O metaverso não aumenta porra nenhuma, tá? Metaverso é pão e circo, não tem nada lá que você aumenta de produtividade, tá? Então é o seguinte, memes, tá?
Aí eu falei algumas dog, Native, Flock, mas cada pessoa deve escolher, né, as suas, né, deve decidir aí as suas meme coins. Se você for ver lá no CoinGecko, a mesma coisa, a gente pega categorias, tá certo? Pega categorias aqui e coloca aqui, por exemplo, memes, né? Categoria de memes aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho as meme coins aqui. Memes. Deixa eu ver aqui. Meme de paródia. Ó, memes. Tá? Cada dia que passa, e aí que você já consegue selecionar, por exemplo, a Dogecoin é a meme coin líder, né? Então é a primeira meme coin que sobe primeiro. Por exemplo, ó, subiu 27% na última semana. Shiba, segunda colocada, 5,5, Pepe, 5,7. São excelentes, né, meme coins que têm assimetrias, cada um com a sua particularidade. E a mesma coisa, quanto maior for a capitalização de mercado, menos assimetria ela vai ter. Quanto menor o tamanho de mercado, mais assimetria. Tá? Quais que eu gosto de entrar se tratando de memes? Da Turbo aqui para baixo, né, as que têm 700 milhões, eu acho que são interessantes, porque a Turbo talvez tenha a entrada de capital até lá voltar para 4 bi, 5 bi. A Dog também, ela pode sair de 500 milhões e voltar para 1 bi, como ela já fez, e até superar, certo? Ah, quais são as dificuldades? Todas elas vão ter dificuldades porque elas têm concorrência, né? A Dogs aqui do Telegram também teve, né? Mas aqui, qual é a minha favorita? Disparada. Dog Go to the Moon, porque ela roda em cima do ecossistema do Bitcoin e ela teve uma distribuição justa. Pode ser que ela não ganhe tamanho de mercado porque ela não vai ser listada em grandes corretoras? Pode. Mas se ela for, eu sei que ela vai ser a que mais vai explodir. Então, por quê? Porque a corretora vai ter que ir no mercado comprar a mercado as dogs para poder fazer trades. Ou seja, não existe nenhum token dog que foi entregue antes para um SEO, para um CEO de alguma corretora, para ele ganhar vantagem. Então, a dog, para mim, eu prefiro, por exemplo, investir em dog do que investir em Ethereum hoje, por causa disso, por causa da simetria e porque ela foi feita lançamento justo. Mas ela é uma meme coin, não vale absolutamente nada, certo? Só que eu prefiro hoje, por exemplo, ao invés de ter 80% Bitcoin e 20% Ethereum, eu prefiro ter 80% Bitcoin, 10% distribuído em alguns poucas meme coins do Bitcoin e também prefiro ter tokens também de inteligência artificial, então uma BitTensor e uma FET da vida, por exemplo. Então, nesse momento de vida que eu estou, logicamente, a partir do ano que vem eu vou mudar de opinião, então já estou avisando por quê? Porque em cada ciclo de alta eu não tive que mudar de opinião, eu fui obrigado a mudar de opinião. Por quê? Porque à medida que o mercado vai se expandindo, essa bomba atômica chamada altcoins, que surgem agora de uma forma muito insana, numa quantidade fora do normal, eu entendo que o dinheiro vai girar muito mais rápido. Mas existem algumas narrativas que eu acredito que são mais certeiras. Por exemplo, neste ciclo, o Bitcoin está muito mais forte que o Ethereum. Em 2021, o Ethereum estava muito mais forte do que o Bitcoin. Então, eu entendo que eu tenho que focar onde as coisas estão mais fortes. Nós vamos lançar o cupom de esquenta Black Friday, porque a gente decidiu antecipar a Black Friday um mês antes, para a galera já aproveitar essa alta, porque eu estava preocupado de lançar no final de novembro, e novembro já o mercado esticar muito forte e as pessoas não aproveitar. Então aqui, digita antes de fazer a compra, pelo amor de Deus, não esquece de digitar o cupom aqui. E aqui é o curso por dentro, né? Vocês podem acessar. Então quando tu clica aqui no Mestre dos Gráficos, ele vai abrir basicamente todas as aulas que você precisa ter para você ser foda no price action com a minha metodologia. Eu usei a associação de vários conhecimentos, de vários mestres que eu tive e criei minha própria metodologia, e basicamente a minha metodologia ela acertou praticamente os 3 últimos fundos perfeitos, aliás, são 4 últimos, né? Porque teve também o do início de outubro, que a gente também comprou perfeito. Então a gente acertou 4 fundos perfeitos nos últimos 4 meses durante essa fase de descrença, onde praticamente todo mundo errou e só eu acertei. Então, basicamente é isso.